Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de janeiro de 2023, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba. Demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela casa podem ser facilmente acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita, estamos no mês de dezembro, e hoje é o nosso encontro de número 76. Nós vamos dar continuidade ao tema que Kardec vinha propondo nos outros estudos, que é o das dissertações espíritas, que são comunicações espontâneas por vários médios e por vários espíritos lá na Sociedade Espírita de Paris. Para esse novo tema, Kardec traz para nós intuição da vida futura. Começa para nós hoje, Pereira. Começa assim. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao nosso estudo aí, que o Lelo colocou, das dissertações espírita, o tema de hoje é intuição da vida futura, pela médium senhorita Eugênia. Kardec começa com a nota. A médium escreve num caderno antigo, que antes servira a outro médium, na qual se achava uma comunicação escrita há muito tempo, assinada por Delfine de Girardin. Tal circunstância explica o início da comunicação seguinte. Encontro traçado justamente o meu nome, e ele me servirá de assinatura antes de haver começado. Então, era o mesmo espírito, né? Mesmo espírito, é verdade. Espírito. E tem um fato interessante, né, Pereira? Nessa questão dos objetos, tem até uma linha de estudo que eles comentam que no objeto, às vezes, fica impregnado, né, a energia do médium, né, a energia ali do espírito que gostava daquele objeto, que tinha aquele objeto com um apreço. É mais ou menos isso, né? Pode ser que sim, isso é o estudo da psicometria, né, que fala que os médicos têm essa capacidade de perceber as vibrações, energias, né? Acho que não sei, nós estudamos aqui já sobre isso, né? Aquelas pessoas que pegam um certo objeto, um quadro, lembra que falamos do quadro? É o mesmo princípio, né? Que a pessoa entra nessa sintonia, né? Então vamos lá. Aí o espírito continua. Quero falar aqui a todos em geral, e vos provar que sois espiritualistas. Por isso, basta que me dirija ao vosso raciocínio. Que ireis fazer no cemitério no dia 1º de novembro, desde que ele não conserva senão os despojos dos seres que perdestes? Por que perder tempo em levar-lhes um buquê de flores, um pensamento de amizade e uma doce lembrança? Por que evocar a sua memória se eles não vivem mais? Por que derramar lágrimas e lhe pedir que as enxuguem ao que vos levam com eles? Respondei, vós todos que dizeis, porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho. Que dizeis? A matéria é a única coisa que existe em nós. Depois de nós, nada. Dizei, não estáis em desacordo convosco mesmo? Mas rejubilai-vos, pois tendem mais fé do que imaginais. Eu só queria comentar aqui, isso no tempo em que ainda levavam, né, flores no cemitério, porque eu acredito que ultimamente nem isso as pessoas têm feito, né? Existe ainda, mas é em pequena quantidade, né? Não era mais Muito aquela, menor. muito pouca, né? Ainda tem famílias, tá? Eu conheço. Claro que tem. A minha família mesmo tem umas irmãs
que tem finado do Sim, pai, mas aí, mas é uma coisa assim, não é além de tudo, mora no interior, no que daí se interior, no preserva interior. essa É, cultura. mas Aqui na capital é muito raro. As muito pessoas raro. ligam lá para o cemitério, coloque flores lá para Pinta, mim, para Roma, ficar tal, liga lá para a administração do Coveiro. cemitério, e é assim, é muito pouco. Se for nesses dias, é muito pouco, considerando a massa da população que existe, né? Claro. Eu tenho duas opiniões, assim, sobre essa questão do cemitério. Até minha família é do interior, né? Então, meus pais já são desencarnados. Eu me lembro que quando eu ia visitar lá minha família, eles perguntavam se eu tinha ido ver a mãe. Eu falei, mas a mãe já faz, né, 15 anos que está desencarnada, né? Como que eu vou ver a mãe? Né? E eles não, eles têm o costume de ir lá e cuidar do túmulo e colocar uma foto. Até agora, mês passado, eles estavam fazendo uma foto lá para colocar, para trocar, porque estava muito velho. Então, eles têm todo esse cuidado. Eu não julgo quem vai, né? Eu, particularmente, eu não sinto a necessidade de ir. Né? Eu sempre faço as orações, né, pedindo encaminhamento para eles, que eles tenham encontrado lá o caminho correto lá, né, para a evolução espiritual dele, mas eu confesso que eu não vou. Mas também, às vezes, eu penso o seguinte, que muitos espíritos ainda agarrados à matéria, que não tem nenhum familiar espírita, vamos dizer assim, ainda estão lá, né? E às vezes pode ser que uma oração lá de quem está lá possa ajudar eles. Eu faço minha oração para minha mãe, para meu pai, agora minha tia que desencarnou também, daqui de casa, pedindo encaminhamento para eles. Mas às vezes tem um espírito de uma família lá mais ortodoxa, assim, aos por do catolicismo, que eles acreditam mesmo, piamente, que se levar a velhinha lá e pode ajudar o espírito. O que vocês acham dessa visão? Será que ajuda, não ajuda? Você falou assim da tua família, eu também é a mesma situação. Eu tenho filho do pai, filho da mãe que desencarnou já há 10, 15 anos, 20 anos, no filho do pai, que está enterrado no interior, né? E minhas irmãs têm esse hábito, né? Inclusive, às vezes até colaboro, vou falar, eu colaboro financeiramente, às vezes, quando precisa fazer algum reparo lá, vamos dizer assim, né? Que eles querem falar, que nós falamos reforma. E aí a pergunta é a mesma que você falou. Ah, você não vai lá no cemitério ver o teu pai e tua mãe? Eu falei, veja bem, eles não estão lá, eu oro. E eles me respeitam e eu entendo elas também, entende? Que elas sentem essa necessidade. Então, é uma questão assim de você também não vai dizer, não, que não tem nada a ver, porque, poxa, se elas gostam, se sentem bem, quer fazer isso, perfeito. E aí, aquilo que você falou, assim, que o espírito pode ser que não esteja ali, mas naquele momento que a pessoa vai ali, e é que nós estamos falando que o pensamento é tudo, o sentimento é tudo, naquele momento que ele está ali orando, pensando na pessoa, com certeza o espírito vai se ligar ali, né? Mesmo que ele já está mais evoluído, ele vai fazer essa Sim, ligação, ele porque vai. pelo pensamento, pelo sentimento, não pelo local. Exatamente, não pelo local. Se você estiver em É, casa, como o Lelo disse, fazendo a eu, oração, é a mesma coisa. que nem eu falei, a mesma coisa. Ele falou assim, mas dia de finados, eu falei, olha, eu faço em casa, eu faço oração e não faço só no dia de finados. Quando eu sinto aquela saudade, levanta aquela saudade, eu oro, lembrando as coisas boas, agradecimento. Mas não necessariamente eu preciso estar lá no cemitério, né? A gente fala assim, e eles compreendem, eles me entendem também. Eu percebi isso, porque eles sabem que a gente conversa sobre esses Sim, assuntos. na verdade digamos, é um ritual cultural até, né? Que as Cultural. pessoas vão, às vezes, embora não acreditem realmente que está ali, né? Porque se for raciocinar, vai ver que não vai estar ali, né? Mas, de qualquer forma, é a maneira com que a pessoa mostra, né? Demonstra um carinho, né? O afeto, né? Porque até você levar flores até para uma pessoa que estava encarnada, também, se você for pensar, o que adianta, né? A flor. Mas tudo são simbolismos, né? Que tem um significado de alguma forma, né? Mas claro que vale mais é o pensamento, né? A minha mãe até tinha um costume de tempos em tempos, ela acendia uma vela lá no... A gente tinha um fogão, um forno de açapão, né? De interior, que forno que assava pão, se não for. Aí lá, de vez em quando, ela levava lá umas velas lá e acendia para as almas do purgatório, que ela falava, né? Porque bem assim, porque tem muitas pessoas que não tem ninguém que rezam por ela, daí ela rezava. E quando ia no cemitério, dia 2, ali ela falou dia 1º, né, de novembro, aqui no Brasil é dia 2, né? É o dia dos finados. Minha mãe sempre ia, visitava os parentes dela, e ia lá no cruzeiro, onde é que é a cruz principal lá do cemitério,
também acender velas para aqueles que os familiares não vieram. Então, acho que é válido, né? É um pensamento bom que você estende aos espíritos ali, que às vezes a pessoa está perdida ainda, às vezes uma velinha daquela acende uma luz lá no plano espiritual e a pessoa consegue, né, de repente, né, achar um caminho. E nós sabemos aí que tem as comunicações mediúnicas que realmente muitos espíritos dessas que ficam, vamos dizer assim, esquecidos, né? E aí, às vezes, eles aproveitam até esses momentos ali exatamente para isso, para encontrar uma vibração, uma energia, eles vão aproveitar essas energias, né? Depende do grau do espírito também que evolui. Se ele for mais evoluído, ele vai entrar na sintonia ali, que vai valer a intenção ali, a oração de se ver o familiar ali, pensando nele, agradecendo. E se ele não for, como a gente falou, muito dele pode estar ali mesmo, realmente vagando por ali, aí ele sente aquela vibração, aquela oração, pode não, vai ajudá-lo talvez a encaminhar, né? Portanto, a maneira que você vai dirigir essa oração. Acho que é tudo claro. Sim, aqui no Brasil ele tem essa questão dos finados, ele é uma festa triste, né? Uma festa muito de perda e tal. Mas em outras localidades essa festa é mais alegre, por exemplo, lá no México, né? Que é o Dia de los Muertos, né? E ele é uma festa mais feliz. E até tem um filminho bem bonitinho da Disney, da Pixar, alguma coisa assim, que ele demonstra lá que quando o finado tá lá e ninguém lembra dele mais, ele vai perdendo essa lembrança, ele vai sumindo mesmo, ele não consegue mais, tipo, nada lá, ele vai perdendo toda uma conexão, que era mais ou menos o que o Pereira está falando, né? Uma pessoa que não tem ninguém lá para dar uma oração, fazer uma prece, alguma coisa, com sozinha não se sente, né? Dependendo do nível do espírito, claro, Sim, né? Claro. Uhum. Porque se ele já tiver uma certa evolução, isso aí para ele não vai fazer muita diferença, né? Agora, o espírito ainda no início da evolução, assim, claro que ele precisa, né, do ânimo, do reforço, né, da sua, sua vibração. Eu sempre me relembro de uma história do André Luiz, né, que quando ele desencarnou, ele perguntou se alguém lembrava dele lá, alguma coisa assim, né? E aí o mentor que estava lá mostrou que tinha uma única velhinha que lembrava dele lá, que fazia oração. Então você vê, né, a lógica ali talvez tenha um pouco de licença poética ou não, mas é a importância, né, que faz a oração mesmo que seja de um desconhecido, né, às vezes um desconhecido que está lembrando da pessoa. O importante nessa conversa nossa que estamos fazendo aqui é que nós, espíritas, que estudamos espiritismo, que conhecemos, nós temos que ter essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade de não querer radicalmente contra os costumes e hábitos das pessoas, que é até a falta de caridade, né? Então, se você vai visitar uma família, mesmo sendo espírita, você pode até conversar alguma coisa, explicar o que você entende, mas você jamais pode dizer, você não deve fazer isso, que não está aí, sabe? Algumas pessoas espiritualistas tentam, às vezes, querer conversar. Não, você tem que respeitar, aquele pensamento. Porque os costumes você falou do México, eu vi aquele do México, inclusive, eles fazem um tipo de modificação dos corpos, pegam os corpos, tal, lá, e vão lá, tiram os corpos. Eles fazem as coisas meio... E faz festa mesmo, com comida, tudo, junto com os seres, né, aqueles mais do interior, assim, que tem esses costumes. Então, você vai chegar lá e vai tentar falar para ele, isso aí não vale nada, tal, você tem que respeitar, né? Você tem que entender, explicar para ele, mas fazer o quê? Cada um tem seu grau evolutivo. Para essa questão de se alegrar, assim, na verdade, eu acho que até eles estão mais corretos, né? Porque se libertou, né? Daqui que seria uma prisão, aqui o nosso corpo, né? Um estágio, mas é bem mais complicado. Se a pessoa se livrou disso, já está no plano espiritual, deve estar provavelmente melhor do que estava antes de vir, né? A não ser que tenha se comprometido muito, né? Então, nós temos que ter exatamente isso mesmo, essa sensibilidade de mostrar para a pessoa, demonstrar, mas sem ferir os costumes, os hábitos, seja de qual religião que for, né? Nós sabemos, se nós somos das Índias, na Índia tem outros costumes também bem diferentes, e assim vai. Então, de repente, se a gente for querer cair nesse radicalismo aí de dizer, não, que você não vai nada, né? Pô, eu respeito, quando eu vou lá com eles, eu respeito totalmente isso. Falo, não, tudo bem, continua. Se você gosta, se você acha correto, né? Eu acho bacana isso. Mas vamos continuar então o nosso tema aqui. Então ele fez uma pergunta, né? Dizei, não estáis em desacordo convosco mesmo? Aí ele continua. Mas rejubilai-vos,
pois tendes mais fé do que imagina. Deus, que vos criou imperfeitos, quis vos dar confiança, malgrado vosso, e sem querer compreender. Sem disso, ter consciência, falais a esses seres queridos. Pede-lhes que cheirem as flores que lhes ofertais. Implorai-lhes amizades e proteção. Mãe, chamas a tua filha de anjo, ele pede preces. Filha, pedes a proteção de tua mãe e os seus conselhos. Muito entre vós dizem, sinto no coração a verdade do que dizeis, mas estava em desacordo com o que que meus pais me ensinaram. É espíritos, timoratos que sois. Vos fechais em vossa ignorância. Age, pois, sem medo, porquanto a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz o que todas repetem: amor, caridade, humildade. Vede que se isto, vede que se isto só resulta de vossa hesitação, deveis crer. Delfine Girardim. Aí é bem que nós falamos, né? Que vale muito essa aí mesmo, né? Que é a caridade, o amor, a humildade, né? Então, fazer o quê? Nós temos que entender bem isso mesmo. E a questão da oração, né? Eu acho que é sempre importante orar em prol do espírito e não pedindo a ele, né? Porque, né, o espírito já desencarnou. A gente sabe que nós aqui na Terra, pelo menos eu olho assim nos meus parentes, nos meus amigos próximos, a gente tá todo mundo meio que na mesma evolução. Como que ele, só porque ele desencarnou agora, ele vai ter uma possibilidade de interceder, de me ajudar em alguma coisa? Não vai, né? Então, isso tem um livro, né, que ele fala que isso atrapalha muito o espírito, você ficar pedindo coisas para ele, porque ele se sente impotente e não conseguir ajudar. Então, é importante orar para que ele se encaminhe, né? Acho que essa é a melhor oração a ser feita. Até esse tempo atrás, eu já até comentei sobre isso, eu estava ouvindo um depoimento de uma família quando a pessoa tinha sofrido um acidente e tal, tinha falecido, e aí eu vi lá uma pessoa falando para a repórter, o que será de mim agora? Ele era tudo para mim, sabe? Então, olha que sintonia que está querendo, ela não estava preocupada assim que, olha, que Deus possa encaminhá-lo, que ele possa prosseguir, continuar, né? Dar força, já estava preocupando com ela. Você imagina o espírito vendo um estado de sofrimento, uma morte trágica, violenta, e aí a pessoa ainda aqui choramingando, porque aí ele fica preocupado com outra pessoa, né? Olha que nem você comentou. Isso é o E é verdadeiro comum, hein? egoísmo, né? E é comum. Porque a pessoa está lá fazendo a passagem, por melhor que ela esteja, sempre tem uma fase de adequação, né? E a pessoa aqui pensando só em si mesma, né? É triste isso, O né? que vai ser dela, né? Porque, como o Lero falou, a maneira de orar correta é que, olha, que Deus possa acompanhá-lo, que ele possa guiá-lo, para ele possa, né, seguir seu caminho evolutivo e tal, desse tipo de oração assim, né? Né? Agora já começa choramingando já, né? Dedinho, pidanjando, pedindo já, né? Puxa vida, ele fazia tudo, ele era tudo para essa família, era tudo. Pô, sabe? E é muito comum isso, pode prestar atenção, inclusive, nessas mortes trágicas, quando você ouve os depoimentos, você vai ver muito coisa parecida disso que eu estou falando, né? Você vê que não é a preocupação com o bem-estar do espírito, que ele possa ser seguido, ser orientado, não, né? Preocupado com as pessoas que estão aqui, né? Isso realmente, como a senhora falou, é muito prejudicial, principalmente para alguns espíritos ainda que não estão no estágio, né, no início ali, que está ainda naquela comoção ali, que não sabe direito as coisas que estão acontecendo, ele sente aquela vibração, ele vai ficar cada vez mais preocupado de desgarrar, né, de libertar e continuar, né? Então vamos ver a observação do Kardec. Observação. A contradição de que fala o espírito no começo é vista a cada instante entre as próprias pessoas que mais fortemente negam a vida futura. Se tudo acabasse com a vida corpórea, de que serviria, com efeito, a comemoração dos seres que choramos, se eles não nos ouvem mais? Falaram-nos de um Senhor
imbuído ao último ponto das ideias materialistas, mais absolutas, acaba de perder o filho único. E o pesar que sentiu foi tal que queria suicidar-se para ir junto-se a ele. Ora, para ir junto? Para ir juntar-se? A quem? Aos ossos, que não são mais ele? Por que os ossos não pensam? Olha que interessante, né? É mesmo porque, né, ali uma desencarnação natural, um acidente, ele tem um encaminhamento bem diferente do que um suicídio, né? Então, esse pensamento que as pessoas têm, e acontecem muito, né, da pessoa se suicidar e tal, para acompanhar, quase uma certeza, né, que não vai estar no mesmo local. Então, mas o que o Espírito coloca, o Kardec coloca no comentário aqui, que ele achou importante, é o seguinte: se a pessoa já ora, já pensa para esses seres, é porque ela acredita que a vida continua, que está lá, senão ela não ia orar, como ele falou, senão por que você vai orar para o osso, para o que estava coisando lá? Então já é um ponto, que é uma maneira de ver que ele, mas eu não acredito mais. Pô, se você está orando, você está pedindo, que você acredita que existe alguma coisa, que só ficou o corpo aqui e o espírito continua, né? Por isso que ele começa o título, inclusive, com espiritualistas, né? Espiritualistas que acreditam na continuidade da vida, né? Então, nesse ponto que ele que o Kardec coloca, o espírito coloca também, né? Que se a pessoa já está pensando nisso, é porque realmente ela se sabe que existe uma continuidade, alguma coisa do outro lado, né? Agora, um fato que comumente acontece, a gente começar a observar, quando acontece entre pessoas que são bem idosas e que passaram uma vida inteira juntos, né, 50, 60 anos de casado, quando um morre, não vai muito tempo, o outro também morre, né? Parece que estava numa sintonia, né, tão ali entre os dois, que a falta de um parece como se tirasse a energia do outro também, e o outro segue junto. Eu acho interessante isso, né? Eu já vi várias situações, até o final do pai e o final da mãe também foi assim, que eles viveram 60, 70 anos juntos, né, a vida inteira junto, e foi bem pouco tempo também em seguida, né, não foi muito tempo, assim, 3, 4 anos, e eu vi muitos relatos. Eu penso assim, eu acho assim, que às vezes são espíritos que escolheram fazer uma experiência no mundo terreno junto, e quando chega parte, parece que já está meio programado também isso, já, porque falou, já cumpri a minha parte aqui, já vou continuar, né? É diferente daqueles que é mais jovens, às vezes quando acontece assim, que daí o pai ou a mãe que fica tem aquela missão dos filhos ou da família de seguir, continuar a jornada, né? Nesses casos dessas famílias, normalmente, como você falou, que vivem 60, 70 anos juntos, né? E um desencarna, me parece que é uma coisa muito programada já, meio natural, né? Falou, E mesmo que não seja programada, é uma questão psicológica também, né? Porque você vê, perde o sentido da vida, né? Que eles, enquanto é o casal, um compreende mais o outro, né? Um faz alguma tarefa para o outro. Aí, quando um deles se vai, aquele que fica, se sente um peso por essa família, né? Não tem alguém que compartilhe com as mesmas ideias, né? Que é óbvio, né? De uma geração para outra sempre há um distúrbio. Então, eles eram, na verdade, muito companheiros um do outro, né? Aí um vai, o outro pensa, poxa, e agora? O que eu vou estar fazendo aqui, né? Eles não veem sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida também é uma coisa muito importante, né? Que te faz sobreviver aqui nas intempéries da vida, né? É isso, psicologicamente falando, né? Claro que, além disso, pode haver também uma programação, obviamente, né? Porque filhos tudo crescido, netos e tal, família, tudo. Então, quer dizer, quando você está naquela fase inicial, você tem ainda filhos, família para cuidar, que sente aquela. E depois chega naquela fase ali, normalmente acontece isso, já está todo mundo já disperso, que nem a senhora falou. Poxa, e agora, né? Sente um vazio muito grande mesmo, é de complicado isso, né? De sentido. Tem um filme bem bonito e foi famoso na época dessa questão assim do amor, né, que é chamado Diário de uma Paixão, que eles se conhecem jovens, né, aí eles casam, passam a vida inteira juntos, e aí a mulher quando tá bem idosa já, ela tem Alzheimer, e ela vai esquecendo de tudo, inclusive que ela era casada com ele.
né? E aí ele tem que colocar ela numa casa-lar, mas ele vai visitar ela sempre, assim, todo dia. E ela não reconhece ele, ela encara ele como um amigo, né? Então ele está lá, é como se ele fosse um amigo, e de tempos em tempos ela tem um lápis e ela lembra, né? E aí é bonito, assim, toda vez que ela lembra, daí eles, né, se abraçam, tá? Passa ali algumas horas, ela esquece de novo. E aí no final, né, cada vez que ela lembra, ele lê o diário para ela, de que era deles e tal. E no final eles morrem, né, abraçados na cama lá, os dois bem velhinhos. Então é bem bonito. Eu não sei se é nesse filme que tem uma pergunta que alguém fala para ele: por que você vai lá visitá-la todo dia, toda semana, se ela nem lembra de você? Ela assim, ela não me lembra de mim, mas eu sei quem ela é. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é, né? Quer dizer, ele sabia, não importa, né? Que a pergunta, acho que é nesse filme mesmo, assim, esse filme. E tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? A pessoa fala, por que você vai lá, que ela nem te reconhece mais, não te lembra de você? Ué, ela não, mas eu sim. Eu sei quem ela é, quem ela é. É muito lindo. Vamos lá, vamos dar continuidade, porque o próximo tema também é legal. Quer continuar agora para o nosso, Sônia? Posso sim. A reencarnação. Médium, senhorita Eugenie. Nota. Na sessão da sociedade que foi recebido o ditado precedente, anterior, o espírito da senhora do Gerardin, solicitada a dar outro sobre a reencarnação, respondeu: não penso em outra coisa. A médium está habituada a me ver fazer o que nem sempre lhe agrada, e tendes razão. Esta última frase é uma alusão a certas ideias particulares da médium a propósito da reencarnação. Então, vem agora a psicografia. A reencarnação é uma coisa lógica, toca os nossos sentidos. Assim, pois, trata-se somente de refletir, de querer examinar bem a nossa volta. Não tereis de olhar senão para dentro de vós mesmos para encontrar as provas da reencarnação. Vedes a esta mesa um bom pai de família. Tem várias crianças lindas, umas de inteligência notável, outras num estado quase abjeto. De onde vem, pois, esta diferença? Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, e não obstante, quantos contrastes. Atentai para a vossa lembrança. Nela não encontrareis a intuição de fatos dos quais não tendes nenhum conhecimento e que, no entanto, se retratam para vós absolutamente como se tivessem existido? Não ficais chocados vendo um ser pela primeira vez porque vos parece havê-lo conhecido? Sim, não é mesmo? Pois bem, isto vos prova uma vida anterior, à qual pertencestes. Isto prova que a criança inteligente deve ter percorrido várias existências, e por meio delas se depurou, ao passo que a outra talvez esteja na primeira. Que a pessoa que encontrais talvez vos tenha sido íntima, e que o fato de que vos lembrais vos foi pessoal em outra vida. Prova, finalmente, que para entrar no reino de Deus é preciso que sejais perfeitos. Vejamos. Pensais que vos resta tão pouco a fazer para crer que depois de vossa morte, uns 3 ou 4 meses nas esferas vos bastarão? Isso, então, foi uma alusão à opinião de algumas pessoas a respeito da vida futura, né? Que passa para lá, no começo fica meio atordoado, mas dali 3, 4 meses já pronto, virou santo, né? E aí ela diz, não acredito em tanta pretensão. Para adquirir, é necessário trabalhar, e a fortuna moral não se lega como a fortuna material. Para vos depurardes, é preciso passar por vários corpos, que com eles levam em cada despojamento uma parte das vossas impurezas. Se refletirdes, não podereis deixar de vos render à evidência. Deu fim de girar. Isso aí, perfeito, né? Perfeito. Falar da reencarnação, né, aqui na revista, ou dentro do Espiritismo, é bater com que a água mole em pedra dura. A gente sempre está batendo nisso. Mas é interessante trazer essas questões, e eu acho que vocês lembram que eu comentei de vocês da filha de uma amiga minha que veio aqui em casa, né, e teve aquela questão lá, que ela estava
querendo chamar a atenção, e aí a gente comentou com ela, né? Olha, calma aí, que a gente está conversando aqui, no que eu terminar o assunto eu te dou atenção. E aí ela falou, mas quando eu era grande eu mandava. Então ela teve esse caso. E aí essa minha amiga voltou aqui me visitar umas semanas atrás, eu contei para ela que eu dei esse exemplo no estudo que a gente faz, dela, se você fosse só esse, não era nada, tem outras falas dela. Daí eu pedi para ela me contar e pedi autorização até para eu comentar, falei, quando tivesse um momento oportuno. E aí ela vai ensinar, ela tem um amor incrível com a minha bisavó, no caso, a tetravó da menininha, né? A tataravó da menininha, que ainda é viva, bem velhinha. Ela é a minha bisavó. E aí, ela diz que tem um amor e tal, e eles não entendem o porquê daquele amor e tanto assim, né? E aí diz que a avó dela ficou com ciúme, não, é bisavó. E aí diz que a avó dela ficou com ciúme, né, da menina. Mas por que que você abraça e beija tanto aí a bisa e eu se não abraço? Bem simples, que a menininha olhou para ela e falou assim, não fica com ciúme, vó. É que ela foi minha filha. Olha só. Sabe? Ela falou isso. Daí eu falei, nossa, será que ela tem tantas lembranças assim, né? Aí ela tem uma irmã mais velha, que tem 10 anos, 9 anos, e ela tem 3. Aí disse que esse tempo atrás ela olhou assim para essa minha amiga e falou assim, nossa, mãe, quando eu era grande, eu e a Júlia, nós tínhamos o cabelo bem pelo meio das costas, assim, que mostrava com a mãozinha assim, no meio da cintura, assim, que tinha o cabelo comprido, e elas têm o cabelo enroladinho, pichaquinho, assim, são aqueles cabelos bem curtinhos, sabe? E ela disse assim, quando a gente era grande, eu tinha o cabelo bem no meio das costas. Quantos anos tem essa menina? Tem 3. 3? 3. Puta vida, olha só. Cara, eu falei, nossa. Mas nessa fase eles lembram muito, né, ainda, né? É muito religado, Quem né? lembra, lógico, né? Quem lembra nessa fase tá no auge, né? Eu falei, mas que lindo, né? Tipo, para quem assim, não. Ela que era evangélica, né? Agora, depois de todos esses fatos e até umas outras experiências espiritualistas que ela teve, não tem como você renegar uma reencarnação depois de todos esses fatos, né? Onde que ela vai tirar essa ideia? De onde, né? Com tão pouco tempo de estada aqui no plano terreno. É óbvio que ela está lembrando, né, de vidas passadas que ela teve. Que bacana, né? Nossa, fantástico isso. Então vamos lá, vamos dar uma continuidade, podemos voltar agora para o Pereira, e é bem o tema que nós estávamos conversando antes, Pereira, sobre o Dia dos Mortos. Então vamos dar continuidade aqui. O Dia dos Mortos. Médium, senhorita Ruit. Nota, na sessão da sociedade de 2 de novembro, Charles Nodier, solicitada a continuar o trabalho que havia começado, responde. Meus caros amigos, permite que nessa noite vos fale de um outro assunto. Na próxima vez continuarei o trabalho começado. Hoje é uma data que nos é pessoalmente tão consagrada que chamamos vossa atenção sobre a morte e as preces reclamadas pela maioria dos que vos antecederam. Esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Devei ocupar-vos de nós mais particularmente, e de vós também. Por quê? Meditando sobre esse pensamento de que em breve, para vós como para nós, os vivos entoarão preces por vossa alma. Deveis tornar-vos melhores, conforme a maneira pela qual tiverdes vivido aqui embaixo, sereis recebidos perante Deus. O que é a vida, afinal de contas? Uma curtíssima migração do espírito na Terra. Tempo, entretanto, em que pode acumular um tesouro de graças ou se preparar para cruéis tormentos. Pensai nisso. Pensai no céu e na vida, seja qual for a que levai-vos, parecerá bem amenas. Charlie Nodier.
Interessante, né? Ele quer dizer que se você começar a pensar que existe uma vida depois, aqui se torna mais ameno. Mas isso é a verdade, nós estamos vivendo a todo momento isso, né? A gente se preocupa com as dificuldades do mundo, as coisas desagradáveis que acontecem aqui. Se você ficar pensando só no mundo terreno, você se desespera. Agora, se você sabe que isso aí são provas que você tem que passar, e que a verdadeira vida é a espiritual, fica muito menos doloroso, né? Isso é óbvio. Com certeza, por isso que no texto anterior ele colocou aquela questão do espiritualismo, que aqueles que acreditam que continua a vida já é um ponto positivo, né? Porque ele sabe que, né, que tem continuidade, então, com certeza, ele vai, por mais que ele seja materialista, em algum momento ele vai pensar, puxa, né, eu estou aqui, mas daqui um dia eu irei, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo nós iremos, né? Então, mas é um grande desafio, né? Infelizmente, é um desafio ainda que a gente percebe que muita gente parece que esquece disso constantemente, né? Até nós, os ditos espíritas, os espiritualistas, muitas vezes a gente percebe alguns comportamentos que não conduz, que não condiz bem com o que prega, né? Você veja, quando começa a ficar muito preocupado com a questão de matéria, com preocupações, é porque realmente não compreendeu ainda perfeitamente tudo isso, né? Não compreendeu essa grandeza que nós somos seres espirituais que estamos estagiando, que ele coloca ali, experienciando aqui no corpo físico para a nossa evolução. Mas como diz o Haroldo, né, ele fala que existe uma grande diferença entre você ser espírita e estar espiritualizado, né? Porque você ser espírita que nem nós comentamos no último estudo, tem espírita que ele leva a questão de ir nas palestras todo domingo às 9 da manhã como se fosse, né, um dogma, né? Tô indo na missa, vou lá, né? Então é uma diferença de você ser um espírita espiritualizado. Espiritualizado é você viver aquilo, né? Agora, se você não vive... Ou até uma entidade espiritual que nós comentamos no passado, que foi feita a pergunta para ele se ele professava o espiritismo, ele disse que não. Mas aí falando assim, mas eu era espírita, porque ele se comportava como espírita, ele só não ia na igreja, ia na casa espírita lá e tal, e ficava lá fazendo palestra, fazendo não sei o quê, ou fazendo estudo. Mas ele tinha esse conceito dentro dele, então, quer dizer, você não precisa fazer isso, que nem o Lero falou lá de muitas pessoas que vivem palestra, papa não sei o quê, e vive na igreja, mas se você vê, de espírita não tem nada, porque se você começa a falar alguns conceitos, não pegou, e muitas pessoas, às vezes, humildemente, age como verdadeiro espírito, porque acredita e sabe, tem essa fé, tem essa esperança, né, que já tem essa evolução já... Porque às vezes sabe, até para, como você disse, na palestra, ela sabe racionalmente, mas não interiorizou isso, porque quando aparece uma dificuldade, ela entra em desespero, né? Então, na verdade, tinha o conhecimento, mas não vivia, né? Não consegue viver isso, né? E assim vai, até pelo cristianismo que nós comentamos, né? Ser cristão e dizer que é cristão e vivenciar o cristianismo está longe, né? Viver os ensinamentos de Cristo é bem longe disso aí, né? E nós, como espíritas, nós somos cristãos, nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus, de Cristo, né? Sônia falando ali da questão da palestra, até lembrei, o Haroldo mesmo comenta sobre, acho que é do Humberto de Campos, né? Que ele já era, né, palestrante e tal, e quando ele desencarnou, que foi o plano espiritual, ele se deparou com uma pessoa que assistia as palestras, mas vivia tudo aquilo que era ensinado, ele vivia, e ela tinha um brilho bem maior que ele, que era o palestrante. Não era o irmão Jacó esse? Que ficava no fim do salão lá quietinho, não falava nada, tal, né? É interessante esse texto aí. Interessante, né? Então é por isso que o Divaldo já fala, né? Quando eu faço uma palestra, o primeiro que tem que escutar e seguir sou eu, porque a orelha mais perto é a minha, né? Então, não adianta só ir escutar a palestra, que nem nós aqui que estamos fazendo estudo, falando tudo aqui, bonito e tal, com base na doutrina, mas saindo ali fora fazendo totalmente diferente. Né? Estamos sendo somente espírita e não espiritualizado, né? Então, a diferença é muito grande. É grande. Então, vamos continuar ali, que agora vem algumas perguntas ali, o espírito Charles Nodier. Então vamos dar continuidade aqui às perguntas. A respeito dessa comunicação, foram feitas ao espírito as seguintes perguntas. Número 1. Hoje os espíritos são mais numerosos nos cemitérios
que normalmente? É a pergunta. Ele está falando hoje por causa do dia, né? Que era o dia 2 de finado. Resposta. Nessa época ficamos mais à vontade, junto aos nossos despojos terrenos, porque os vossos pensamentos, as vossas preces, ali estão conosco. Foi o que nós comentamos já naquela hora. Então, eles vão porque as pessoas vão, mas se as pessoas não forem e fizerem oração em casa, eles vão estar em casa, junto dos familiares. Por causa do pensamento, né? Do sentimento que ele fala ali, né? Pensamentos e as vossas preces ali estão conosco. Então, é bem isso mesmo. Pergunta número 2. Os espíritos que, nesses dias, vêm aos seus túmulos, junto aos quais ninguém ora, sofre por verem desamparados, enquanto outros têm parentes e amigos que lhes trazem uma prova de lembrança? Responde o espírito. Não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Comentamos também, né? O Lelo comentou e é exatamente isso aí. Pois bem, essas preces alcançam o espírito esquecido e são, para ele, o maná celeste, que tanto caia para o preguiçoso como para o homem ativo. A prece é para o conhecido como para o desconhecido. Deus a reparte igualmente, e os espíritos bons, que delas não mais necessita, as devolvem àqueles que podem ser necessárias. Bem naquele tema que nós falamos, né, das pessoas que vão lá no cruzeiro lá e começam a fazer oração. Então, esses espíritos que estão ali por ali, sentindo ali, eles sentem e são beneficiados por essas preces, né? E ver como é interessante, né, Pereira? Isso que eu comento muito do conhecimento empírico que nossos antigos tinham, né? Que do nada eles tinham esses costumes que iam trazendo e tal, e hoje, quando a gente vai estudando, a gente vê que muitas das coisas que eles faziam tinham uma certa lógica, né? Eu não diria que é do nada, né? Porque quando se pergunta que é onde que está, porque está dentro de cada um, dentro da nossa consciência, está ali o Hélio Divino. Então, em qualquer tipo de. Aí que prova realmente essa universalização, que prova os fatos, porque independente de religião, de credo, sempre tem essas questões, essa religação, né? Isso vem provar que os costumes que eles traziam, sempre baseado nessas questões, eu estou falando, né? Se não é por acaso, né? Mas até porque também algumas pessoas que eram videntes já naquela época, provavelmente viam, né, espíritos das pessoas ali junto que são os espíritos mais fáceis de serem visualizados, né, que são os espíritos mais densos, estavam junto ali dos despojos, né. Então os videntes viam isso e comentavam. Então eu acho que desde uma era muito primitiva, provavelmente isso acontecia, né. Pela história que a gente vê, até nas próprias histórias do Velho Testamento, a gente começa a ler ali, existia essa questão dos mortos, dessa preocupação com as pessoas que morriam, né, de fazer tudo. Então, a história é disso. Então, mas muitas, por exemplo, no povo judeu, quantos, né, tinham essa evidência e essa percepção, né? E assim também, mesmo nos nossos aqui nossos índios e tal. Claro que alguns tinham evidência e percebiam, né? E veja que interessante essa parte aqui desse texto que diz, ó, a prece é para o conhecido como para o desconhecido. Deus reparte igualmente e os espíritos bons que delas não mais necessitam as devolvem àqueles que pode ser necessário. Então, eu imagino, né, que quando a gente fala em prece, a gente está transformando um pensamento em palavras, né? Mas ele deve ter uma energia carregada naquilo ali. Então, vamos tirar a palavra, né, do ser. Vamos imaginar uma energia que aquela prece causa. Estou fazendo uma energia para encaminhamento do espírito para que ele se encontre lá no plano espiritual e estou direcionando isso lá a meu pai, por exemplo. Então, mas meu pai já reencaminhou, já se localizou lá no local lá e tal, já está tudo certo, já está aprendendo. Aquela prece ela é deslocada, né, para outras pessoas que precisam. Você vê que interessante nessa visão do plano espiritual? Muito legal isso, nossa, incrível. É desmembrada, né, como você assim, sei lá, é dividida, né, como é que ele fala ali, né? Eu acho que até o espírito que já está mais evoluído, como você falou, quando ele vê aquelas pessoas sentindo essa prece, ele também, com um ato de compaixão, ele pensa naqueles outros que estão ali perto, ali, que precisam dessa ajuda, e ele mesmo
distribui, certeza, né? é a mesma coisa que quando você recebe uma questão material também. É, Não preciso, vou repartir com aqueles que então, precisam mais. exatamente, para que eu vou guardar para mim tudo isso, né? Eu só preciso dessa parte aqui, esse restante aqui eu vou distribuir. Esse a Sônia colocou é bem certo mesmo, né? Aquela pessoa mais conceituada, aquele mesquinho não, né? Falar, é tudo meu, tal, não vou doar, mas aqueles mais já, poxa, não, para que eu vou ficar? Vou distribuir para os outros, né? Para aqueles que realmente precisam. Então vamos à terceira. Sabemos que a fórmula das preces é indiferente. No entanto, muitas pessoas têm necessidades de uma fórmula para fixar ideias. Nós vos seríamos gratos se ditasseis uma a propósito. Todos nós associaremos pelo pensamento para aplicá-la aos espíritos que dela possa necessitar. Olha o Kardec perguntando para fazer uma prece. Vamos ver o que ele responde. Também eu quero. Deus, Criador do Universo, dignai-vos de ter piedade de vossas criaturas. Considerai as suas fraquezas. Abreviai suas provas terrenas, se estiverem acima de suas forças. Compadecei-vos dos sofrimentos dos que deixaram a terra, e lhe inspirai o desejo de progredirem para o bem. Olha aí só. Pensamento, né? Um sentimento o cara ia pensar, vai falar um Pai Nosso, fazer o quê? Olha aí. Que não é de todo mal também, né? Não. De todo mal não, de nada mal, né? Não, claro. Se a pessoa gosta daquilo, eu acho importante fazer. Não, sim. Eu me lembrei agora, Pereira, daquela oração que Kardec faz, né? Acho que ele vai fazer uma visita em algum lugar, e aí tem um falecido lá, e eles convidam ele para fazer uma prece, e ele faz uma prece maravilhosa. É de uns estudos passados, de alguns anos passados que a gente estudou, que tem na revista. Que daí a gente até comentou, né? Eu e você, a gente comentou, falou, olha que prece linda para fazer numa ocasião aí dele. Acho que ele foi num desses velórios, enterros, né, de alguém lá, e ele fez a prece, né? Eu não lembro aonde mesmo, realmente, mas eu lembro dessa prece. Eu vou tentar achar, se eu achar, eu vou colocar ali nos comentários ali do vídeo no YouTube para o pessoal ver. E depois, assim, como é tudo pelo pensamento, a palavra serve só como uma forma de você verbalizar isso. Mas quando você está orando sozinho, que não precise estar ajudando outras pessoas a unirem o pensamento com você, né? Você não precisa nem colocar palavras, a tua intenção já vale, né? Às vezes é um momento, assim, muito curto até, que você lembra de alguém e você projeta energia positiva, né? Não precisa ser em palavras, não é verdade? Porque senão a palavra tinha que ser em inglês, em português, em francês, né? Não é? Na verdade, é aquele pensamento, aquele sentimento, é aquela intenção, né, que vale. Você sabe que nós, assim, minha família toda sabe que eu sou espírita, conhece, né? Então é uma coisa assim que nós temos que estar sempre preparados. Até falei isso, né? Eu tive 2 velórios, quando eu estava no final do pai e final da mãe, já há pouco mais tempo, eu estava bem no começo ainda, estudando o espiritismo. Mas mais recente, assim, que eu vou dizer assim, que eu já estava bem estudando o espiritismo, colocando que foi do irmão e de uma irmã. Então é comum naquela hora que está todo mundo ali, e fazendo prece, tá, alguém pedir para você fazer a prece, né? Pô, você não quer fazer a prece? E você sabe que a minha cunhada, que é esposa do meu irmão falecido, até no Natal, ela é católica, daquela fervorosa, tudo assim. E mesmo quando chega Natal, ela pede, ela sempre fala assim, Zé, aquele dia você fez uma prece tão bonita. E eu não falei, eu não fiz a prece, é uma coisa que é muito intuitiva da gente, né? Foi uma prece desse jeito assim, né? Pedindo a Deus, aí eu, lógico, eu sei como é católico, que Maria, que os amigos possam acolher ele, encaminhar. Mas é o sentimento, né? E que nós, espíritas, estamos acostumados a fazer oração assim, de improviso. E outras religiões, como, por exemplo, o catolicismo, eles só fazem aquelas orações padrões, né? Então, Ave Maria, e vai rezando. Quando eles escutam uma oração assim de improviso, eles ficam, nossa, admirados mesmo. Né? Da minha irmã também, que foi a mais recente, a última, que foi lá em Londrina, que eu estava lá, inclusive. Também foi a mesma coisa, estava todo mundo lá na capela, lá tudo de manhã e tal, porque assim. Aí sempre tem alguém lá, você faça uma prece para nós. E eles estavam rezando os terços, fazendo que eles fazem, aquele pessoal gosta assim, eu também respeito. E aí eu meio quietinho no canto assim, não, tudo bem. Antes de sair, pediram para mim fazer a prece. Também fiz assim, e até o pessoal lembra, nossa, você fez a prece.
Mas eu fiz uma prece que não faço aqui agora, essa conversa. Mas é que a prece espírita, ela é direcionada para a ocasião, né? Então, é diferente de você fazer Pai Nosso, tal, mas não está direcionada para a situação A pessoa, específica, né? Específica ali do que está acontecendo. E já o Espiritismo já dá essa oportunidade, né? Quer dizer, os outros poderiam fazer também, mas não é um hábito que eles cultivem, né? Fazer. Então, aí na hora que eles queriam falar, eles não conseguem, né? Porque tudo é um treino, né? Então eu acho bacana isso que a gente está falando. A gente está sempre nesse momento que a gente fala assim, a gente parece que foi uma coisa tão simples, mas como a gente fala, que nem falou que é o que eu sentia, meu coração sentindo, né? E a gente que trabalha em grupo mediúnico, a gente trabalha com muita intuição muito grande, claro que, né? Então você faz isso aí com todo aquele sentimento. Provavelmente a tua irmã que pediu, ela sentia a mesma coisa que você, só que ela não conseguia colocar em palavras porque ela não está nem habituada a fazer isso, né? Quando ela quer orar, ela já vem com Ave Maria, Pai Nosso e tal. Então isso acontece também naquele conto de Natal, né? Todo mundo, Pai Nosso, o que? Aí, você não quer fazer uma oração para nós? E eu não mudo, sabe? O meu jeito de fazer é isso que eu faço aqui, que eu falo essa conversa, assim, pedindo. É claro que é de Jesus, Natal, agradecendo que é Jesus, vivenciando, que podemos vivenciar e tal. E a gente percebe que as pessoas gostam, necessitam disso. Depois conversa com você, vem conversar com você. Você está, na verdade, colocando em palavras o sentimento de todos eles, né? Que é ali do momento, aquela confraternização, aquela união de família, todos esses sentimentos, né? Bacana isso, né? De falar assim. A prece decorada, né? A oração, vamos dizer assim, ela se torna uma coisa muito mecânica, né? Você, pelo fato de você estar decorado ali, às vezes você está ali fazendo a oração do Pai Nosso, Ave Maria, sei lá o que for, e está olhando qualquer outra coisa, às vezes, assim, né? Tanto é que se você parar na metade e quiser continuar ali daquela parte de onde você parou, você não consegue, você tem que voltar lá no começo, por quê? Porque o teu cérebro está condicionado a pegar do começo ao fim, né? E aí, quando você faz uma prece espontânea, eu acho que é o mais realista da forma como Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Eleva o pensamento em Deus que te vê em segredo, então não é para ficar fazendo, né? No meio da rua e tal, né? Então, vocês têm um Agora, eu acredito que existem algumas situações, dependendo do tipo de pessoa que não está treinada, assim como a gente no Espiritismo acaba falando isso, né? Mas, assim, por exemplo, ela está numa situação de desespero, né? Então, ela só está pensando naquela coisa ruim. Essa oração que assim, já pronta, né? Como você disse, já automática, ela faz com que, às vezes, consiga desconectar dessa situação ruim, porque ela não vai ter raciocínio na hora para montar a sua própria oração, né? Porque ela não está treinada para isso. Então, às vezes, nesses casos, essa oração pronta, já automática, vai fazendo com que ela comece a pensar em Jesus e tal, e consegue se desligar um pouco daquela situação em que ela se encontra de desespero, né? E eu penso que, claro, porque tudo são níveis, né, evolutivos, assim, na questão espiritual, né? Então, se você ainda não conseguiu, nem teve oportunidade, às vezes, né, de desenvolver essa questão, então tem a sua utilidade nesse sentido, né? Até uma orientação que você falou, um fato que aconteceu hoje comigo, que eu estou atendendo uma pessoa, através do magnetismo, e às vezes a gente conversa sobre essas questões de oração, aí falando exatamente isso, aqui da oração, aquela do sentimento, tal, eu falando com ela. Aí ela falou para mim assim, falou, olha, mas eu começo a fazer oração, aí vem aquele turbulhão de pensamentos negativos, vai para cá, para lá, para todo lado, assim, eu não consigo focar. E aí eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu vou te dar assim uma orientação, já que você está com dificuldade, quando você começar a fazer isso, você sentir, primeiro falando aquela coisa de respirar e tal, né, para mudar. Eu falei, sabe o que você faz? Você sabe o Pai Nosso? Leia o Pai Nosso, leia em voz alta. E daí você vai sintonizando, vai sintonizando com as palavras e leia o Pai Nosso. Que é bem a que a senhora falou. Porque daí aí ela fica focada no Pai Nosso. O tipo de um mantra, né? Um mantra. E é por isso que também tem até na literatura espírita, por exemplo, pessoas estão reunidas ali, cada uma com seus pensamentos, e aí eles dizem, então vamos fazer um canto, vamos cantar. Aí eu canto, as pessoas sabem a letra, é automático aquilo, mas elas se focam mais, né? Tira aquele pensamento ruim, né? E aí eu falei, olha, ela falou, no Evangelho, às vezes é a mesma coisa, eu falei, olha,
Você pega o evangelho e começa a ler em voz alta. Se você tiver com dificuldade à noite, chega assim, se você estiver sozinho, pega ali e começa a ler em voz alta, pensando na palavra. Ele falou, você sabe o que eu falei? Faça isso. E é verdade, né? É realmente o que a gente está falando aqui, né? Então tem pessoas que precisam disso. Não tem como. Bom, vamos lá. Aí vamos no número 4. Certamente aqui há vários espíritos, aos quais podemos ser úteis. Vamos pedir que se deem a conhecer. Resposta. Que pedido fazeis? Ireis ser assaltados. De modo algum nos apavoramos com isso. Se não podemos ouvir a todos, o que dissermos para um servirá para outros. Resposta. Pois bem, fazei o que vos ditar o coração. Tendo sido feito um apelo, sem designação particular, a um dos espíritos presentes, que queria comunicar-se para reclamar nossa assistência, manifestou-se de uma personagem muito conhecida, morta há 2 anos, revelando sentimentos muito diversos do que tinha em vida e que estava longe de suspeitar. Aí, essa parte final ali, só a primeira frase é do espírito. Eu fiz errado ali, botei em azul tudo, mas o resto é um comentário do Kardec, né? Então, Ali é o comentário do Kardec, não é do espírito. eu deixei em azul, mas foi falha minha ali. Então, o espírito só diz, bom, então faça o que manda o coração de vocês. Aí vem a explicação do Kardec. Interessante isso, né? Daí vem o espírito que precisa e que às vezes é o que mais também está com o sentimento mais comum dos espíritos ali presentes, né? Você sabe que às vezes a gente fala assim de atender espíritos sofredores, às vezes você atende um espírito sofredor, e se você souber trabalhar bem essa questão do espírito sofredor que você está atendendo, você atende aquele espírito sofredor, que às vezes a pessoa fica com medo de colocar, mas automaticamente você pode estender toda aquela ajuda para outros espíritos que estão na mesma sintonia, que é mais ou menos isso que eles querem dizer, né? Que não é só para aqueles, se você vai fazer alguma coisa, vem um que faz a ligação, mas naquele momento abriu uma sintonia e você faz para todos que estão naquela mesma vibração daquela entidade. Então, o Lelo arrumou agora aqui, dá para entender melhor, né? Então, veio uma pessoa que tinha morrido há 2 anos, e até com a utilidade disso foi que ela revelava sentimentos muito diferentes daquelas que ela tinha em vida, né? E aí poderia, em 2 anos, já as pessoas que ali, sempre é um estudo, né, do Kardec, podiam perceber que ela, se desligando da matéria, ela conseguia compreender melhor as coisas, né, diferente da forma como ela via quando ela estava encarnada. Porque imagina, né, uma pessoa que é totalmente alheia, não gosta do espiritismo, não quer nem ouvir falar, né? A pessoa desencarna, né? A pessoa até, nem vou orar pela pessoa lá, não vai entender mesmo, não entendi em vida, vai entender agora. E às vezes a pessoa, né, quando vira, né, sai ali do invólucro material, ali tem uma outra concepção, né? E vem reclamar assistente, nossa, poxa, ó, eu tive lá uma explicação, agora eu quero vir entender bem porque eu vi que é diferente. Mas quem que precisa da oração, né? Quem são os doentes? São aqueles que estão equivocados, vamos dizer, doentes da alma, do espírito, esses que mais precisam de oração mesmo. E a gente costuma orar somente para aqueles que nós temos afeto. É que ele fala de orar para os inimigos, né? Por que adianta eu orar para ele, né? Olha, exatamente por isso, porque num desses momentos, de repente, uma centelhazinha, uma luzinha alcança o coração dele, né? E ele possa. E nós sabemos aí pela literatura espírita, de vários exemplos, de alguns espíritos endurecidos, que quando a pessoa começou a orar por ele, ele começou a balançar e depois foi, né? Porque uma pessoa, que é comum, né, carcar o pau, né? Falar, tacar o mal para todo mundo, porque não sei o quê, porque ele merece, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. De repente, se ele está no mundo espiritual, ele precisa de alguém que dá ouve, perceba e dá uma luzinha para ele. Se ele está sofrendo lá, ou ele porque esses endurecidos, eles sofrem, né? São doentes, né? Doente da alma, né? Doente do espírito, que precisa de ajuda, esses que precisam mais, né? Não que você vai ter pretensão que uma palavrinha ou 2 palavrinhas, uma oração tua, você vai fazer ele se transformar. Não é isso que eu estou falando, mas às vezes é um momentinho, uma palavrinha que sente ali,
Isso tem relato, até na Revista Espírita, no Céu e Inferno, né? Céu e Inferno Tem vários relatos desses espíritos que endurecidos, né? dizem, eu me sinto bem quando alguém está fazendo oração para mim, depois eu volto a ficar sofrendo, né? Tem uma passagem, inclusive, na Revista Espírita, não sei, foi também lá, que todo mundo fazia oração, e aí o espírito preferia quando uma pessoa falava oração para ela, que era a pessoa que ela tinha ofendido, que ela mais tinha maltratado, porque para ela era uma coisa muito de peso, né? Para a pessoa que eu fiz tanto mal, tal, tá orando por mim, né? Você vê o peso que tem isso, né? Eu me lembro de um palestrante que falou o seguinte, que nós temos a felicidade de que, em português, a palavra oração dá para dividir em duas partes, né? Que é a parte de orar e a parte de agir, né? Porque orar sem ação não adianta, né? Ficar só orando ali também não agir. Vou orar que Deus abençoe e ajude os pobres, mas tá fazendo a tua parte para ajudar, né? Então tem que ter também a parte do ação, porque senão fica só uma parte falada. Né? Bacana. Isso aí, Pedro. Então tá aí, pessoal. Tá aí mais um estudo. Estamos encerrando mais um estudo aí da Revista Espírita, essa obra que todos devem estudar, onde estão os relatos. Só uma lembrança, né, de que nos próximos 2 sábados, nós não teremos a Revista Espírita por causa de outros eventos, né? Mas em breve estaremos aumentando o nosso estudo, né? Que vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos também aí, já em fevereiro. Já estamos programando aí, tá, gente? Convidando aí os adeptos, os conhecedores. O Lelo, inclusive, está sendo convidado aí para também participar, né, Lelo? Quem sabe? Sexta-feira, dá para a gente estudar junto. Enquanto estamos de férias, dá. Quando estiver de férias, dá. Então. Sexta-feira, 19 ou 19h30 que vai ser? Que acho que 19 horas, em princípio, não sei, né? Para um estudinho de 1 hora também, que nós ainda fazemos aqui da Revista Espírita. A ideia é fazer um estudo sequencial, bem bacana. Das 19 às 20, né? Das 19 às 20. Bom, gente, tá aí então. Como que nós conversamos bastante hoje, então é aquele momento de nós estreitarmos ainda mais a nossa sintonia, porque bem sabemos que nesse momento onde estamos estudando, os amigos espirituais estão próximos de nós, mas esse é o momento de nós estreitando essa sintonia, essa ligação com esses amigos, agradecê-los por tudo que nos concede, por essas oportunidades daqui estarmos, agradecendo a Deus por essas oportunidades reencarnatórias, aonde estamos passando por essas experiências, que nada é por acaso, porque se aqui estamos, nesse momento, é porque aqui necessitamos de estar ainda para aprender. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, que nos deixou esse legado do Evangelho, que é o caminho a ser seguido. E para compreendermos o Evangelho de Jesus, aí sim veio a revelação, a doutrina espírita, que veio assim nos tirar o véu da ignorância para podermos conhecer o mundo espiritual através da doutrina. Obrigado, amigos da Codificação Espírita, Allan Kardec, Hipólito de Leão Denisard, a toda essa equipe que deixou a nós a chave para a compreensão do Evangelho. Obrigado a todos esses amigos. E como conversamos hoje bastante sobre oração, nesse momento, nessa sintonia com os amigos espirituais, vamos vibrar, vamos orar ao nosso país, à humanidade como um todo, mais especificamente ao nosso país, que está passando por momentos de transições, aonde ideias conflitantes começam a gerar algumas atitudes bélicas. Por isso oramos a todos esses irmãos que
ainda devido à ignorância, persistem na maldade, no mal, persistem em ideias materialistas, equivocadas. A eles, oremos e vibramos, para que possa se despertar aqueles que tenha a missão, a capacidade de enfrentar essas dificuldades, que possam ser fortalecidos, que suas palavras possam conseguir alcançar as lideranças e assim levar o nosso país para um caminho da paz, da harmonia, do equilíbrio. Jesus, mestre querido, Ismael, nosso guia do Brasil, que nossas vibrações possam alcançar a todos aqueles que necessitam de esclarecimento e orientação. Que possamos ter um excelente fim de semana e estarmos reunidos o mais breve possível para darmos continuidade ao nosso estudo. Que assim seja.